É bom ver que não só a gente, mas outras pessoas passaram pelos esses problemas. A melhor coisa é olhar e ver que passaram. Não permaneceram, mas passaram. A gente olha para um povo do deserto, né? Passaram 40 anos. Foi um longo período. Mas passaram, eles não ficaram. Não criaram raízes naquele lugar. As casas eram de cabanas, de tendas, eles não ficaram naquele lugar. E o profeta aqui vai começar dizendo que ainda que a figueira não produza frutas, as barreiras não produzam uva, nem trigo, ele começa a falar sobre alimentos diários daquele povo. O povo judeu, o povo israelita, tinha alguns alimentos principais que eles comiam durante o ano. E as frutas estavam muito na dieta deles. As uvas, as azeitonas, o figo, o trigo, as ovelhas. Eram as comidas diárias, é o que eles precisavam para viver naquela época. As ovelhas eram muito importantes por causa do tecido que ia fazer com aquelas roupas, com aquela lã. As azeitonas, o vinho, né, a uva, era muito necessária para a sobrevivência. Da azeitona eram feitos os azeites, e o azeite era medicinal também. O vinho também acabava sendo medicinal porque ele era puro. Se você olhar agora, os nutricionistas vão falar para você tomar um copo de suco de uva puro, porque é bom para os glóbulos vermelhos, é bom para a saúde. E aqui o profeta está falando sobre as coisas diárias que ele precisa para sobreviver. Não só para sobreviver, mas para viver também, para continuar a geração dele. E ele começa falando as coisas diárias, mas ele fala de uma forma muito diferente. Ele fala que ainda que ele não tenha aquelas coisas necessárias para a sobrevivência, ele ainda adoraria ao Senhor. Ele ainda exaltaria o Deus da salvação deles. E é maravilhoso pensar sobre todas essas coisas. É maravilhoso declarar isso, que ainda que eu não tenha aquilo, não tenha isso, eu ainda adorarei o Senhor. Mas será que de fato nós o adoraremos se não tivermos o que comer? Se não tivermos o que vestir? Se não tivermos a saúde em dia? Porque o azeite era medicinal? Será que realmente nós adoraremos ao Senhor? Exultaremos? Exultar é se alegrar, é pular de alegria. A gente ainda faria essas coisas na presença do Senhor? A gente conseguiria, de alguma forma, tirar forças da fraqueza, para adorar ao Senhor? Aleluia! Nós vamos entender um pouco esse contexto, né, do profeta Abacuque. A gente normalmente só lê essa passagem ainda que a figueira, mas essa é a parte final do texto. Tem uma oração inteira antes da parte final. E nós vamos começar do início. Abacuque 3:1. A gente começou no 17. Diz assim: Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, e estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos, mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Ele começa a falar do Senhor, ele começa a falar do temor do Senhor, ele começa a falar que ele está cheio de temor. Ele começa a falar que ele ouviu das grandes feitos do Senhor. É assim que ele começa a oração. Senhor, eu tenho ouvido o que o Senhor tem falado. Eu tenho visto e ouvido as coisas que o Senhor tem feito. E eu estou temendo mais ainda ao Senhor. Ele começa com uma declaração. Ele declara que ele tem temor. Ele declara: Senhor,
porque ele necessita da compaixão do Senhor. Mesmo que estejamos graves, tem compaixão de nós. Ele pede já no primeiro versículo, tem compaixão de nós. Ele declara que tem medo e pede a compaixão. Aleluia! Para a gente alcançar aquele, ainda que a figueira não floresça, nós temos que passar por certas coisas. Até a gente chegar, até a promessa ser gerada, ser cumprida, ela precisa ser gerada. Antes da promessa ser cumprida, precisa ser gerada. Olha! Igual um bebê, precisa ser gerado. Tem todo aquele tempo de espera até estar com a promessa em mão. Aleluia! Até ficar com a promessa em mão. Até você alcançar a estatura de varão perfeito, santo diante do Senhor, tem todo um caminho que devemos trilhar. Nós vemos lá na oração de Jesus, aí ensinando a oração do Pai Nosso, até chegar ao pão nosso de cada dia, tem uma parte onde, até ser cumprida aquela oração, até ser ouvida, tem um caminho longe. E é esse caminho que hoje nós vamos estar trilhando. O caminho de, ainda que a figueira, eu estarei firme. Ainda que eu estarei firme. Ainda que eu não tenha isso, ainda que eu não tenha aquilo, ainda que a minha saúde não esteja em dia, ainda que o meu parente mais próximo se volte contra mim, ainda que eu não tenha o que comer, ainda que eu não tenha o que vestir. Para chegar até o ainda que, temos que passar por essa oração. Precisamos passar por esse caminho. O profeta declara que tem medo. Ele começa declarando que tem medo. Temos que declarar realmente que somos humanos perante o Senhor. Pai Santo, Pai amado, eu sou humano, cheio de defeitos e preciso da tua compaixão. Uma oração sincera, uma declaração sincera, um ver de si mesmo sincero. Precisamos pedir ao Senhor: Pai, me dê olhos que realmente enxergam, para que eu possa enxergar o meu reflexo, mas mais ainda que eu possa enxergar a Ti, ó Deus. Glória! E possa pedir a tua compaixão. Versículo 3, né? Já leu 2? Deus vem vindo da terra de Edom. O santo Deus vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus, e na terra todos o louvam. Ele brilha como a luz, e o raio de luz saltam da sua mão, onde se esconde o seu poder. Aleluias. Ele começa a falar do poder de Deus. Ele começa a declarar que Deus tem poder. E ele começa a declarar que a glória dele cobre os céus. Ele começa a declarar que toda a terra louva a ele e que tudo pertence a ele. Aqui a gente vai ver que Deus vem vindo da terra de Edom. O santo Deus vem do monte Parã. São montes firmes, fortes. São era conhecido naquela época como montes firmes que não poderiam ser abalados. Deus não pode ser abalado. Quem pode pegar Deus de surpresa? Aleluia. Ele começa a declarar que todas essas coisas que estão acontecendo na vida do profeta, na vida do profeta Abacuque, Deus tinha poder sobre tudo. Deus sabia, Deus conhecia todas as criaturas, o céu foi feito por Ele. Ele começa a declarar, ele começa a raciocinar. Tu és poderoso, toda a terra te pertence. Ele começa a glorificar ao Senhor. Deus! O profeta declara que ele é humano e agora declara que Deus não é. Versículo 6. Na frente dele vão pragas terríveis, e atrás vem doenças mortais. Ele para e a terra treme. Ele olha para as nações e elas ficam com medo. Os montes antigos se abalam. Caem as montanhas, as velhas montanhas, por onde ele tem andado desde a eternidade. Que versículo
difícil de ser explicado. Na frente dele vão pragas terríveis e atrás vem doenças mortais. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Ele tem o poder, mas Ele é justo. Ele é justo. Nós vemos lá nas pragas do Egito, né? E em outras versões falam maravilhas. As maravilhas, se a gente for olhar o que aconteceu no Egito, pelos salmos, ele vai falar das maravilhas do Egito, maravilhas que foram feitas. Então nós temos dois nomes, pragas e maravilhas. Pragas para aqueles que estavam longe do Senhor, praga para os egípcios, praga para os injustos, praga para os que estão na impiedade, que andam em caminhos tortuosos. Mas maravilhas para os israelitas, porque diante daquilo tudo eles não foram abalados, eles continuaram firmes. As pragas não chegaram na tenda deles, a morte não teve poder sobre os israelitas. Glória a Jesus! Então aqui na frente dele vão pragas terríveis. Essas pragas, a quem vai pegar? Quem vai pegar? E atrás vem doenças mortais. Na frente vem a praga e atrás as doenças mortais. Doenças que levam à morte. Se a gente for olhar no Novo Testamento, o pecado cometido sucessivamente traz a morte. Então atrás dele vem aqueles que estão em pecado. Vem aqueles que a morte vem sobre aqueles que estão em pecado e que gostam de estar na lama, que querem ficar no pecado. O profeta começa a raciocinar, ele começa a meditar sobre essas coisas, e ele começa a declarar que o Senhor tem poder, que o Senhor é poderoso, e que ele faz acepção entre o justo e o ímpio. Aleluias. Ele olha, ele para e a terra treme. Ele olha para as nações e elas ficam com medo. Aleluia. Começa a declarar o poder que o Senhor tem. O poder que o Senhor tem sobre as vidas, sobre as pessoas, sobre o céu e a terra. Os montes antigos se abalam, caem as velhas montanhas por onde ele tem andado desde a eternidade. Aquelas montanhas que pareciam eternas, aqueles montes que estavam tão firmes, aqueles montes mesmo que serviam como altares para Baal, altares para outros deuses, aqueles montes que falavam, nada pode ser abalado, nada pode abalar esse monte, nada pode abalar essa estrutura. Eles dão uma olhada no Senhor, Deus Todo-Poderoso, e eles se derretem, eles se desmoronam. Perante o Senhor é do pó ao pó. Aleluia. Então, primeiro, o profeta declara: sou humano. Depois ele fala que Deus não é humano. E ele agora começa a declarar do poder que ele tem. Aleluia. Glória! Vi que os povos de Cuxã estão aflitos, e que os moradores de Midian estão com medo. É contra os rios, ó Senhor, que estás irado? É contra o mar que estás furioso? É por isso que montas os teus cavalos e vens vitorioso no teu carro de guerra? Pegas o teu arco e te preparas para tirar as tuas flechas. Tu cavas a terra com enchentes. Aleluia. E vi que os povos de Cuxã estão aflitos. Ele começa a falar do poder e a continuação é falando que os povos daquelas nações que onde habitavam naqueles montes começaram a ficar com medo do Senhor, começaram a temer a Deus. E o profeta começa a se perguntar: é contra os rios, Senhor, que está irado? É contra o que estás irado, Senhor? É contra o que? Eu estou te vendo, Senhor, montado num cavalo, e tu vem vitorioso num cavalo de guerra. Ninguém pode contra ti, Senhor. E preparas o teu arco, te preparas para tirar as tuas flechas. Ele está falando que o Senhor já está pronto, já está com a aljava cheia. A aljava é onde
segura as flechas, a aljava, está falando que a aljava dele está cheia, a aljava do Senhor está cheia. E ele já está com o arco na mão para atirar contra as nações. Ele pergunta, está contra o que, Senhor? Contra o que tu estás irado? Tu cava e te preparas para tirar as tuas flechas, tu cavas a terra com enchente. Deus já começa a fazer a mudança, Deus já começa a se preparar para a guerra. Deus começa a se preparar para a guerra, Deus começa se preparando para a batalha. Nós precisamos entender que Deus é poderoso, precisamos entender que Deus está pronto para guerrear. Deus está pronto para guerrear. Se a gente olhar em Efésios 6:10, nós vamos ver as armaduras da fé. O povo de Deus tem que estar pronto para guerrear. O povo de Deus precisa estar pronto para a batalha. O Senhor está indo adiante de nós. O Senhor já está indo. O Senhor está batalhando. Aleluia, aleluia. E ele começa a falar que o Senhor está pronto para a batalha. O Senhor é poderoso na batalha. Aleluia. As montanhas te viram e tremeram. Uma tromba d'água caiu do céu. As águas debaixo da terra rugiram. As suas ondas imensas se levantaram. O sol e a lua deixaram de brilhar. Quando viram o brilho das tuas flechas e a luz brilhante da tua lança. Na tua ira, marchastes pela terra inteira. Na tua fúria, pisastes as nações. É simplesmente a continuação de que Deus é poderoso e que Deus está irado. Deus está irado. Como a nossa missionária trouxe a palavra, a ira pertence ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Se vocês repararam, se vocês ainda têm em mente a palavra da missionária, ela trouxe lá em Romanos a parte que fala que a vingança pertence ao nosso Deus. Precisamos entender que todas essas coisas, tudo que a gente passa na nossa vida, todas as injustiças, elas estão na mão de Deus, que é poderoso em batalha e que já está com a aljava cheia, cheia de flechas para guerrear contra aqueles que tentam contra nós. O injusto vai ter a sua paga, assim como o justo vai ter a sua paga. É como trabalhadores. Nós trabalhamos e ganhamos o nosso salário, mas a gente recebe o nosso salário no fim do mês. É no fim do mês, ou de 15 em 15 dias. A gente recebe o nosso salário. É assim que nós recebemos. Mas tem um tempo de espera até que venhamos ter o dinheiro em mãos. Tem um tempo de espera até que o Senhor se levante contra a causa, contra a nossa causa, contra aqueles que se tentam contra nós. Deus é Deus misericordioso, compassivo. E o profeta mesmo, lá no início, pede compaixão. Ele pede compaixão, misericórdia. Temos que entender que existe um tempo determinado para todas as coisas. A ira e a vingança pertencem a Deus, porque nós não somos justos. Nós praticamos a justiça, mas ser é diferente de ter. Ser é diferente de ter. Deus é amor, Deus é justiça. Nós temos amor, temos justiça. Olha! Mas não somos isso. Nós temos isso. Então Deus está falando, vocês têm, eu sou, deixa na minha mão. Deixa na minha. Precisamos entender que a justiça, a vingança, pertence ao nosso Deus. Conforme a gente vai entendendo essas coisas, conforme nós vamos crescendo no entendimento, nós vamos chegando mais perto do ainda que. Aleluia! Ainda
Glória. Ainda que a figueira, Aleluia. sou humano, Glória a Deus. tu não és humano, Deus. Tu és poderoso, a vingança te pertence, a justiça está em tuas mãos. Aleluia. Jesus. É verdade. Tudo está no controle da tua mão. Versículo 12, 13. Saíste para salvar o teu povo, para salvar o rei que escolhestes. Feristes os chefes dos maus e acabastes completamente com o seu exército. Com as tuas flechas matastes o comandante dos soldados, quando avançavam como uma tempestade para nos atacar. Eles vinham orgulhosos, querendo nos destruir, como quem mata um pobre em segredo. Montado nos teus cavalos, marchastes pelo mar, pelas ondas furiosas do mar. Aqui ele vai falando que ele realmente saiu para combater a injustiça. Ele saiu para combater a injustiça. Aleluia. Glória a Deus. E saiu vitorioso. Ele saiu vitorioso. Ele já saiu com a vitória, irmãos. Porque quem pode contra o Senhor? E ele fala que ele saíste para salvar o rei. Ele saíste para salvar o rei. Nós conhecemos quem é o Senhor, quem é esse rei. Nós conhecemos quem é esse rei. Nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos quem é o rei que Deus levantou a nosso favor. Um rei e um sacerdote eterno. Um rei que não envelhece. Um sacerdote que tem as vestes totalmente puras, santificadas. Jesus Cristo. Com as tuas flechas matastes o comandante dos soldados. As potestades malignas já foram vencidas pelo Senhor. A palavra fala que nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades malignas. Potestades e principados. Potestades e principados. E Deus já aqui já está falando. Com a tua flecha mataste o comandante, aquele que mandou, a potestade que mandou chegar, que mandou fazer, já foi destruída pelo Senhor. Aleluia. Aleluia. Com as tuas flechas mataste o comandante dos soldados, quando avançavam como uma tempestade para nos atacar, como uma tempestade, algo premeditado que foram feito para nos atingir. Já foi destruído pelo Senhor. Glória. Eles vinham orgulhosos, querendo nos destruir, como quem mata um pobre em segredo. Meu Deus, são traiçoeiros, orgulhosos. Matar um pobre em segredo. Quem vai contra... Quem se lembra, né? Quem se lembra do pobre? Quem se lembra? É como se fosse um mendigo desses da rua. A gente passa, a gente não olha, a gente não sabe o nome. Meu Deus. Ele pode estar todo dia ali, no mesmo lugar, sentado no mesmo lugar. Se ele sumir daquele lugar, quem vai se lembrar? Ninguém. Ninguém se lembra. Ninguém se lembra. É como se fosse um desses mendigos que a gente passa, está todo dia ali, mas a gente não olha. Meu Deus. É dessa forma. O inimigo vem. É como se estivesse matando um pobre em segredo. Ninguém sabe de onde vem, para onde vai. Ninguém sabe. É assim que nossos inimigos se armam contra nós. De onde está vindo essa potestade? De onde está vindo? Eu não sei. Para onde vai? Também não sei. Mas eu sei que já foi destruído pelo Senhor. Glória. Aleluia. Montaste nos teus cavalos, marchaste pelo mar, pelas ondas furiosas do mar. O Senhor vem vindo e vem vindo sobre o mar furioso. O mar muita gente fala que o mar é traiçoeiro. A gente não sabe o que pode acontecer no mar. É muito fácil se afogar. A gente só conhece um pouco do mar, as profundezas do mar a gente não conhece. Deus anda sobre o desconhecido. Deus trabalha no desconhecido. Glória. Ele anda perante essas potestades, perante
perante essas fúrias do inimigo, e ele sai vitorioso. Ele sai vitorioso. Então, somos humanos, Deus não é, Ele é todo poderoso, a vingança pertence a Ele. Aleluias, aleluias. Ele é vitorioso. Aleluias. E enfim, nós chegamos, né? Estamos chegando mais perto do ainda que. Aí o profeta começa falando, no versículo 16. Quando ouvi tudo isso, fiquei assustado. O profeta declara novamente que ele estava muito assustado diante de tudo o que estava se levantando contra ele. E os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Você já ficou com tanto medo, mas tanto medo, que você não conseguia se manter de pé? Alguém já teve essa experiência de tanto medo que não conseguia ficar de pé? Eu só me lembro uma vez que aconteceu isso com a minha mãe. E é tanto medo que você não consegue se manter de pé. É tanto medo. Mas também tem a parte espiritual. É tanto medo do futuro. É tanto medo de que o passado venha me alcançar novamente que você não consegue se manter de pé. A fraqueza vem com tudo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Ele declara, Senhor, não consigo ficar de pé. Estou assustado, estou tremendo. Minhas forças se foram. Mas ele ainda declara calma. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Ele não conseguiu ficar de pé. É melhor a gente não conseguir ficar de pé, não. É melhor a gente ficar no chão de joelhos mesmo. É melhor a gente ficar no chão de joelhos. Glória a Deus. Aleluia. Ele declara que glória a Deus. Mas ele declara aleluia. Que ele vai esperar no Senhor. Ele declara que aleluia. Ele vai esperar e vai esperar tranquilo. Aquele medo que ele está sentindo é só um sentimento. Glória a Deus. Ele declara aqui que o medo é um sentimento. Aleluia. E que a coragem é uma atitude. Santo uma atitude que ele tomará. Porque ele conhece o Deus que ele tem. Glória. O profeta declara o Deus que ele tem. É assim que chegamos no ainda que a figueira não floresça. Aleluia. Esse é o ponto crucial. Esse é o ponto que não podemos esquecer. Diante de tudo que já foi falado, diante de todos os pontos. Esse é o ponto que precisamos manter na nossa mente e no nosso coração. E precisamos manter vivo. Aleluia. Quem Deus é. Precisamos conhecer quem é o nosso Deus. Todas as declarações que o profeta faz é porque ele conhece ao Deus que ele pertence. Glória a Deus, aleluia. Como chegar? Como eu vou conseguir, ainda que a figueira não floresça? Como eu vou declarar tudo isso? Glória. Como eu vou declarar tudo isso? Conhecendo o seu Deus. Aleluia. Hoje é a busca do Espírito Santo. O Espírito Santo também é conhecido como Deus esquecido. O Espírito Santo é conhecido como Deus esquecido. Porque a gente fala muito no nome do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Falamos muito no nome do Filho, Jesus Cristo. Mas quem conhece o Espírito Santo? Qual igreja que fala do Espírito Santo? Qual é os irmãos que falam do Espírito Santo? O Espírito Santo é falado muitas vezes no Novo Testamento, mas quase nunca falado no nosso dia a dia. Esse Deus esquecido, precisamos conhecer o nosso Deus, a Trindade, 3 em 1. Eu sempre dou o exemplo de uma vela. Tem a cera, tem o pavio e tem o fogo. Para ser uma vela, para se manter acesa, para iluminar, precisa dos 3. Para iluminar, precisa dos 3. Da cera, do pavio e do fogo. É assim, Pai, Filho e Espírito Santo. Precisamos
conhecer. Vai ser continuar Obrigado, conhecendo o Jesus. Senhor. Nós nunca ficaremos entediados. Aleluia! Sempre teremos Conseguindo te conhecer. alguma coisa para saber de Deus. Alguma Obrigado, característica. Jesus. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. É assim que avançaremos. É assim que prosseguiremos. Glória! Ainda que a figueira não produza frutas. Eu gostaria de pegar uma versão mais antiga. Alguém tem uma Bíblia na versão mais antiga? Dá minha Bíblia, por favor. Gostaria de Aleluia! ler na versão mais antiga. Aleluias. Na versão árabe. Enquanto ainda que a figueira não floresça, Aleluia. nem haja fruto na vide, o produto da oliveira linda, e os campos não produzem mantimento, Aleluia. as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos curral não haja mais vaga. Aleluia. Pode Toda trazer a a Bíblia. vida eu me alegrarei. Aleluia! Aleluia! Glória, 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 glória. Deus, aleluia. Aleluia. Vamos nos levantar. Essa foi a palavra do Senhor para nós hoje. Glória! Vamos ler juntos. Aleluia. Glória a teu nome, aleluia. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia, Jesus. Olhando a versão mais antiga, a Obrigado. partir do versículo 1 mesmo. Aleluia. Oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sobre o Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Verdade. Aleluia. Aleluia. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. É? Muito diferente. Aleluia. Deixa eu ver essa versão. Aleluia. 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 Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, ou faze conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã, Selá. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E seu esplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia peste, e raios de fogo sob os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. Vi as cenas de Cusã e aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor? Para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Selá, tu fendeste a terra com os rios, os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas montanhas, nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchastes pela terra, com ira trilhastes as nações. Tu saístes para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feristes a cabeça da casa do ímpio, destruindo os fundamentos até o pescoço, Selá. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosamente para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchastes pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios.
Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier com o povo que nos destruirá. Vamos ler ainda que a figueira juntos, a partir do 17. Vamos ler juntos. Aleluia. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas e no currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, o que faz os meus pés como das serras e me faz andar nas alturas, para o tocotó e para os meus instrumentos de música. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Quem tem um aleluia aí? Aleluia! Glória a Deus! Aí, dá um olhada na tua boca aí! Dá glória para Jesus! Dá para Jesus! Dá para Jesus! Pode ser melhor! Tem glória e aleluia aí? Aleluia! Abacuque entendeu isso muito bem! Ele entendeu muito bem! E sabe o que ele faz? Ele está dizendo aqui, ó, uma oração em forma de cântico. Assim tem que ser o nosso louvor, a nossa adoração. Quando nós nos debruçar ao Senhor, você debruça e você entrega a melhor porção. Você entrega o teu coração, você entrega o teu ser. Você quando debruça, quando você dobra o teu joelho, tu entrega o melhor para Deus, tu abre a tua boca e aí você começa a adorá-lo. E aí sabe o que acontece? O sistema solar, a atmosfera, a hidrosfera, a estratosfera, elas têm que se mover em favor da oração. Quando há sinceridade, quando há uma libertação dentro de você e você tem intimidade com Deus, todo o sistema solar vai ter que obedecer. Porque o Deus do universo vai fazer com que o sistema floresça e obedeça a voz dele. Então, por favor, quem acredita nessa palavra? Quem confia nessa palavra? Quem tem certeza nessa palavra? É Deus falando contigo. Deus está falando contigo. Deus está dizendo contigo. Ele está falando contigo. Ainda que, olha só o 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, e o campo não produz mantimento, e as ovelhas sejam arradadas no aprisco, e os currais não haja gado, todavia pode faltar o comer, o beber, o vestir, mas não falte a presença de Deus na tua vida. Não deixe a presença de Deus sair da tua vida. A presença de Deus tem que estar na tua vida, tem que estar na tua casa, nos teus filhos, depende de você. A presença de Deus, você tem que dobrar o teu joelho e peça a presença de Deus para você. Peça a presença de Deus. Dobra o teu joelho. Acordou de madrugada, perdeu o sono, dobra o teu joelho. Acordou cedo, dobra o teu joelho. É intimidade. Quanto mais oração, mais intimidade com Deus. Quanto mais a palavra está na tua mão, está na tua mão. Quanto mais Bíblia, mais intimidade. O que ela vai fazer? Faz assim com a Bíblia, levanta a tua Bíblia. Levanta a tua Bíblia aí. Olha só. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Olha para cá, todo mundo aí? Olha só. 1500 anos demorou para ser escrito. 1500 anos para estar do jeito que está aqui. Quem está olhando aí? Olha para cá. Demorou 1500 anos para ela estar canonizada, passar nos concílios e estar do jeito aqui, bonitinho aqui que tu está vendo aí, ó. Para estar desse jeito aí, demorou 1500 anos. Tem que dar o valor necessário para essa Bíblia. Sabe por quê? Ela vai trazer restauração, salvação, santificação, reverência. Ela vai te dar coroa da vida eterna. Basta você acreditar e confiar e deixar. Sabe por quê? Porque ela é a palavra de Deus, é a essência de Deus para você. Glória! É para você. Glória a Deus! Não
Não tem? Vai pegar uma Bíblia ali. Vem ali, Isabel. Quem não tem Bíblia, dá uma Bíblia de presente. Para quem não tem aí, vai dar uma Bíblia de presente para quem não tem. Ali vai lá, para ela abraçar. Dá a Bíblia para ela de presente, para ela abraçar. Isto! Dá a Bíblia para ela aí. Abraça, abraça aí, meu irmão. Isso! Aí, ó. Aleluia. Como o Senhor aí? Dá um glória aí, dá um glória. Aleluia. Tá aí, é isso aí. É isso aí. Não deixe ela longe, deixe ela perto. Quanto mais na tua mente, mais no teu coração, mais ela tem vida, mais ela tem efeito.